Olá, tudo bem? Estou hoje passando para conversar um pouquinho com vocês a respeito das últimas mudanças e alterações, de uma forma bem breve, para deixar todo mundo atualizado das questões que mudaram nos últimos dias e do último mês, tá? Com relação principalmente às questões trabalhistas e outras questões que impactam nos nossos negócios. A primeira delas foi a MP 944, ela deixou de ter validade em 19 de julho. Então, a partir do dia 20 de julho, a gente volta a conceder férias com aviso prévio de 30 dias dessas férias. A gente volta a utilizar a medicina de segurança do trabalho para as questões dos exames periódicos e todas as demais questões de admissionais, demissionais, etc. Então, passa a valer tudo que a gente já usava antes conforme CLT, ok? Outra questão importante é que o governo está estudando para conceder por mais 60 dias as suspensões e reduções de contrato de trabalho. Hoje, a MP, então, 936 transformou-se na Lei 14.020 e a gente pôde utilizar por até 120 dias, ainda pode utilizar, né, enquanto durar o estado de calamidade pública federal, a gente pode utilizar por até 120 dias as reduções e suspensões de contrato de trabalho. Mas o governo estuda a proposta, inclusive o nosso ministro já deixou isso bastante pontuado, né, em entrevistas, etc., que vão estender provavelmente por mais 60 dias esse auxílio emergencial. Inclusive, vão lançar um novo auxílio emergencial, uma nova modalidade para os trabalhadores autônomos, MEIs, etc., aqueles desempregados que estavam ganhando R$ 600 por mês. Então, isso é uma injeção bem importante na nossa economia, porque a gente sabe que isso retorna, né, em questões interessantes para as empresas e impostos para o governo, então é interessante que todo mundo tenha uma fonte de renda, principalmente nesse momento em que a nossa economia e a economia do mundo inteiro, na verdade, está tão delicada, né? Uma notícia boa também é com relação ao Pronamp. Eu sei que muitas empresas não conseguiram ainda o acesso, porque o recurso, apesar de ter sido destinado mais de 18 bilhões de reais no início, ele não chegou a todo mundo. Os únicos bancos que estavam comercializando eram a Caixa e o Banco do Brasil. O Itaú também chegou a comercializar por algum período. E recentemente o governo, então, injetou mais 12 bilhões, né, no Pronamp, o que vai fazer com que a gente tenha talvez o acesso mais rápido e mais fácil. A gente tem notícias de que o Bradesco vai começar a operar essa semana também, e a Caixa e o Banco do Brasil já estão então gastando esses 12 bilhões que receberam extra, né? A taxa anual desse empréstimo ela é muito atrativa porque ela é apenas a Selic mais 1,25% ao ano. A gente tem a carência aí de até 8 meses para começar a pagar. A gente sabe que o governo está dando, que o governo não, desculpa, que os bancos estão concedendo 6 meses em média, né, e não os 8 que o governo determinou. E o prazo para pagamento são 36 meses, então é bastante interessante para conseguir injetar um fôlego aí nas nossas empresas. A gente tem ficado um pouquinho frustrado porque os bancos não estão liberando aqueles 30% que prevê na legislação do faturamento de 2019. Quando liberam, né? Então a gente tem poucos clientes que até hoje conseguiram esse financiamento, apesar de grande parte das empresas estarem adimplentes com seus impostos e estarem, né, de forma muito corretas, mesmo assim tem sido um pouco inviabilizado através dos bancos o Pronamp. Mas esperamos que venham outras linhas e que esses 12 bilhões sejam bem distribuídos e que a gente consiga, né, com sucesso para os clientes e para as empresas do nosso país em geral, esse financiamento. Outra questão bem importante, que eu até aconselho vocês a depois clicarem no link que eu estou deixando na descrição do vídeo, é sobre a reforma tributária do Estado, tá? Eu estou deixando o linkzinho para que vocês leiam, porque é muito importante. Eu acredito que a cada dia é mais importante a gente participar das discussões e entender tudo que está sendo colocado, porque muitas vezes a gente escuta numa rádio, ou na TV, ou de um amigo,
né? A gente escuta o que ele está pensando, o que essas pessoas estão pensando, mas é interessante a gente pensar com a nossa cabeça depois a gente ler o material que foi colocado sobre a reforma tributária do Estado, ou seja, para a reforma tributária nacional. É muito importante a gente ter embasamento do que realmente foi escrito e por quem foi escrito e por que está descrito e querendo ser modificado determinadas coisas. Um ponto bastante positivo que a gente verifica nessa iniciativa do governador Eduardo Leite é a questão do ICMS entre empresas optantes do Simples Nacional, que passa a ser 12% dentro do nosso estado e não mais 18%. A gente tem visto em outros estados como Santa Catarina, Paraná, que isso funciona muito bem para alavancar a economia. Então, esse é um ponto bastante positivo, porque imagina, de 18% a gente vai passar a tributar a 12% esse ICMS em operações entre empresas dentro do nosso estado. Então, vai gerar, sim, uma maior atividade econômica, principalmente entre essas empresas optantes do Simples. A reforma do governador, ela vem no momento em que há a perda já prevista lá em 2018 do 1% de ICMS a mais, né? Porque a gente então antes tinha 17%, agora pagamos 18%. Porque em 2018 viu-se essa necessidade, foi aprovado, enfim, mas a validade vai só até dezembro. Então, com esse movimento, o governador precisou, com a sua equipe, né, pensar em algumas alternativas e já aproveitou, então, para tentar algo que nenhum outro até hoje conseguiu, né, pelo menos não dos últimos governadores, que é a tão sonhada reforma tributária do nosso estado. É claro que são muitos pontos a discutir, que o papel aceita tudo, a gente sabe de tudo isso, mas é muito importante a gente olhar esse documento e entender com os nossos olhos. É uma reforma que ela vai descomplicar algumas coisas, ela pretende descomplicar, por exemplo, para abrir uma empresa, o que já é bastante descomplicado no nosso estado, só que com relação a prefeituras a gente não tem esse respaldo, então isso entraria também nessa reforma. O novo Código Estadual do Meio Ambiente, além de uma reforma previdenciária do nosso estado que precisa muito ser feita. Uma reforma administrativa total com relação a pessoas, né? A entender o que cada um faz e qual é o seu papel na administração pública e modificar isso para que seja algo sustentável. Então, assim, as ideias, olhem lá, acessem o link, porque são ideias que precisam ser discutidas e você precisa ter a sua opinião para a gente poder conversar mais tarde. Sobre a reforma tributária federal, que seria então a do nosso país, há muitos pontos a serem discutidos, ela está apenas iniciando e a gente também vai dedicar um vídeo, o próximo vídeo vai ser exclusivo sobre essas duas reformas, sobre a reforma estadual e federal, para que a gente possa conversar com mais propriedade. A gente está pedindo a opinião e conversando com os nossos parceiros da área jurídica, com os nossos colaboradores, enfim, para a gente poder ter uma discussão mais aprofundada sobre esse assunto que já está sendo muito polêmico. Então era isso que eu tinha para conversar hoje com vocês. Muitas mudanças foram feitas. A pandemia, ela veio sim para fazer com que a gente reflita, para fazer com que a gente estude mais e entenda mais antes de falar sobre as coisas, para que a gente tenha mais solidariedade, que a gente tenha um espírito maior de colaboração. É claro que muitas pessoas ficaram para trás e isso não é a pior parte, mas eu acho que a melhor forma da gente honrar essas pessoas que ficaram para trás ou que adoeceram em nossas famílias, enfim, é a gente continuar com a mente aberta para que coisas boas aconteçam. Eu acredito muito que tudo que a gente manda para o universo, a gente recebe. Então vamos mandar coisas positivas, vamos pensar positivamente, ao invés da gente só criticar, né? Eu sei que o poder pode corromper muitas vezes as pessoas, mas elas precisam de suporte também. Então a gente precisa não somente criticar, mas entender as coisas primeiro. Então eu desejo para vocês uma ótima semana e que a gente possa conversar sempre sobre coisas boas, sempre anunciar algo positivo. Nem sempre isso é possível, mas que a gente possa estar junto nesse momento com vocês e contem sempre com a PIN. Um abração. Até mais.